O tema da nossa aula de hoje é sobre variação linguística. Eu acho um tema muito importante para os nossos alunos. Por quê? Porque muitos alunos desconhecem que há várias formas de falar, de comunicar, e isso gera preconceito linguístico, discriminação linguística, até bullying em sala de aula, porque o aluno desconhece essas várias formas da comunicação, influenciadas por cultura, região, fator histórico, situação da comunicação, grupo social, idade, sexo, gênero. Então, hoje, essa aula é muito importante. Gostaria que você prestasse bastante atenção e, com certeza, ao final, você vai mudar sua postura em relação a quando um aluno chega em sala, fala de forma diferente da sua, fala de forma não adequada, tá bom? Então vamos ver o que significa variação linguística, por que acontece, porque tem causa. Tem causa e por isso tem a consequência. Vai ser nessa aula de hoje. Eu começo a introdução com esse pequeno trecho, pequena citação do grande gramático Celso Cunha. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio, e ainda num só local. Apresenta muitas diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que falam diversamente de servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Então, aqui está claro, nessa citação, que há várias formas de comunicar. E, às vezes, o falante, por sentimento, por cultura, ele escolhe o seu falar. Ele escolhe a maneira que ele vai se comunicar, não prejudicando o domínio da gramática. Ele tem a consciência do padrão, ele tem a consciência da gramática, mas por opção dele, ele escolheu aquela forma de comunicar. Então, aqui está claro perfeitamente que há várias formas de você falar, de você comunicar, de você expressar os seus sentimentos, as suas emoções, às vezes influenciados por cultura, por contexto social, por grupo social, por situação da comunicação. Bom, então vamos lá para o conceito. O que é variação linguística? O que representa esse tema da aula de hoje? Todos os falantes da língua portuguesa conhecem as regras de funcionamento do nosso idioma. Isso não significa, no entanto, que todos utilizem o português de maneira rigorosamente uniforme. Você na escola, você aprende as regras gramaticais, você aprende os conceitos, mas no seu dia a dia você abre mão de alguma forma em relação a outras. Por que isso acontece? Porque quando eu estou com meus amigos, eu falo de uma forma. Quando eu estou na internet, eu falo de outra forma. Quando eu estou no WhatsApp, eu falo de uma forma. Quando eu estou com o meu professor, ou com uma autoridade, ou com um médico, ou com um advogado, por que há essa mudança de formas, as formas diferentes de falar, de comunicar? As principais diferenças estão relacionadas a inúmeros fatores. Idade. Cada pessoa em faixa etária diferente tem uma forma de falar diferente. Uma criança, ela fala diferente. Um adulto, um jovem, a idade influencia. Grupo social, assunto, época, situação de comunicação.
Assunto. Se eu estou falando, se o advogado está lá conversando com vários advogados, né, numa audiência pública, ele vai ter que usar palavras adequadas para aquele contexto social. Se um médico está com a equipe médica no hospital, ele vai ter os vocábulos, as palavras adequadas para aquela situação. Então, a situação de comunicação também é importante. Agora eu fiz um quadro para diferenciar, né? Colocar quando acontece a variação sociocultural, quando acontece a variação situacional e a variação histórica, e o aspecto a que ela se relaciona. E aqui, muitos alunos ficam em dúvidas quando vai ser uma e quando vai ser a outra. Às vezes, um mesmo contexto, um texto, uma mensagem, um diálogo, ele pode apresentar mais de uma variação. Ele pode ser sociocultural e variação histórica. Ele pode ser situacional e pode ser sociocultural ou geográfica. Não quer dizer que uma fala vai ter apenas uma característica. Você pode ter uma fala, uma mensagem com mais de uma característica. Vai depender do contexto que ela estiver inserida. Então vamos lá. Quando ela é variação sociocultural? Quando o grau de escolaridade, o gênero, a idade, as condições econômicas do falante e do grupo social do que ele se faz parte. Então, quando você observar que uma fala está representando a idade, é sociocultural. É o reflexo do grupo social, é sociocultural. Depende da escolaridade, é sociocultural. E é aqui que acontece, às vezes, discriminação linguística, preconceito linguístico. Às vezes, o falante chega e erra uma construção e quem está no entorno começa a rir e debochar. Isso é uma discriminação. Tá? E devemos respeitar. Por quê? A professora está dizendo que tem que respeitar quem está falando errado? Sim, porque de repente essa pessoa que está falando errado, ela não teve o privilégio que você está tendo de estudar. Né? Ela nasceu e só trabalhou. A educação dos pais dela foi essa, não tem que trabalhar, porque precisa. É o social e o econômico influenciando. Por isso que é sociocultural. Às vezes também tem determinada pessoa que, como não teve educação, por N fatores, acha também que os filhos não vai precisar, ele logo logo vai trabalhar, ela logo logo vai casar. Então, às vezes, não é culpa do falante. É todo um contexto envolvido, é toda uma história que está ali. Então, não devemos rir, debochar, há casos até de bullying, quando a pessoa erra alguma construção. Deveríamos ajudar e não fazer discriminação. Quando é variação situacional? A situação particular, específica em que o falante utiliza a linguagem. Exemplo, um médico quando está lá numa junta médica, ele tem o falar diferenciado, porque são palavras diferentes, com significados que representam ali diferente de um outro contexto. Um advogado, numa audiência, ele tem as palavras para aquele contexto, para aquela situação. Por isso é que nós temos a variação situacional. Muitos confundem variação situacional com sociocultural. Elas às vezes você pode analisá-las das duas formas. Uma mesma mensagem pode ser a mesma coisa, mas saibam que será variação situacional quando você usar as palavras específicas para aquele contexto. Quando você está falando diferente do padrão, é sociocultural, não é situacional, tá? Então, situação particular
específica em que o falante utiliza a linguagem. Tá bom? Vamos agora para a variação histórica. O tempo, a época em que o falante vive. Se você pegar um texto de 1900, com certeza vai ter alguma palavra, alguma construção que ela, com o passar dos séculos, ela foi mudando, foi evoluindo, porque a língua ela é dinâmica. Algumas palavras que nós conhecemos hoje no século XXI, que no século XIX, no século XX, elas não tinham essas palavras. Vou baixar um arquivo, vou fazer um download de um arquivo, print de tela e vários outros, né? Site. Então essas palavras elas foram introduzidas no nosso dia a dia, no nosso falar, pela tecnologia. Nós temos influências tecnológicas, de culturas, de pessoas, enfim. Quando uma palavra ela sofreu alteração ao passar do tempo, dos séculos, do ano, nós temos variação histórica. Tá? Se você lê a carta de Pero Vaz de Caminha, foi uma das nossas primeiras aulas, você vai ver que você teve dificuldade em lê-la, porque ela representa um português do século XVI. Construções diferentes, palavras diferentes, né? Típico exemplo, vocês têm essa carta no caderno, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do achamento do Brasil. Uns falam que é descobrimento, outros falam achamento, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Qual será a variação geográfica? Quando estiver relacionada com a região em que o falante vive. Um mineiro, ele fala diferente, é a mesma gramática, é o mesmo padrão, mas o mineiro, devido às influências todas da cultura dele, eles falam de um jeito, o nordestino fala de outro, o gaúcho fala de outro, o carioca, o baiano. Então, quando você notar essas diferenças no texto ou na comunicação, é a variação geográfica. A professora pode ser geográfica e sociocultural? Pode. Pode ser geográfica e situacional? Pode. Então, esse tópico aqui eu falei um pouquinho lá na introdução, né? Sobre o preconceito linguístico. A partir de hoje, você não vai mais ter o preconceito linguístico. Você não vai mais fazer a discriminação linguística a partir dessa aula. Porque você precisa respeitar a fala de cada... Nós precisamos respeitar a fala de cada pessoa. Porque a fala é um reflexo de todo um contexto vivido por ele. Não é porque ele quer. Ele pode melhorar? Professor, um aluno que não fala adequadamente, não fala de acordo com um padrão pré-estabelecido, a gente tem que deixar? Não. Os professores irão orientá-lo, os alunos, os amigos também podem ajudá-lo, mas não ficar rindo, debochando, fazendo o bullying com esse aluno. Precisamos resgatá-lo, precisamos ajudá-lo. Então, hoje, vocês não irão mais ter esse preconceito linguístico. Observo muito isso nas aulas. Às vezes tem um aluno que vem lá do Nordeste, aí vem com aquele sotaque todo característico próprio da região. Aí determinados alunos começam a ficar rindo dela. Várias aulas já presenciei isso. Eu sempre converso com a pessoa, com o aluno, porque são regiões diferentes, o Brasil é imenso, e às vezes uma fala lá do interiorzão você não teve acesso ainda, mas para aquele aluno é a realidade dele. Então temos que respeitar. Ou ainda mais hoje no século XXI, né, que o tema está aí toda hora falando respeitar as diferenças. Então vamos lá. Ter consciência de que a língua apresenta variações
possibilita que você se comunique de maneira mais adequada e eficiente. E também contribui para que você deixe de lado possíveis preconceitos linguísticos. A partir de hoje, vamos ter mais atenção nesse tópico. Aqui nós temos 2 exemplos de uma variação sociocultural e de uma variação situacional. Aqui é um diálogo do ladrão usando os termos que ele usa devido à cultura dele, à vida social dele. Ou às vezes ele não teve o acesso às informações, à escola, ou é porque ele está acostumado com o grupo dele falar assim. Porque às vezes você tem consciência do padrão, mas para você ficar bem com o seu grupo, para você ficar entrosado com o seu grupo, você muda o seu falar. Isso acontece muito, né? Você não fala rebuscado, certinho, bonitinho entre amigos na internet. Agora, já com uma professora, com uma autoridade, com um médico, aí você procura adequar a sua fala. Então, aí é a variação sociocultural e a segunda é situacional, o médico conversando com o paciente usando uns termos técnicos e o paciente ficou sem saber. Depois, no final, é que ele explicou de uma forma mais adequada para o paciente. Porque lembram bem, não existe certo ou errado na língua portuguesa. Não podemos falar isso, isso é certo, isso é errado. Temos o adequado e o não adequado. Guardem isso. O adequado é aquele adequado para aquele contexto, para aquele padrão, seguindo as normas, o padrão. E o não adequado é quando você foge desse padrão, mas não podemos falar que está certo ou que está errado. Podemos observar 2 exemplos de uma variação histórica. Olha aí, crônica. Olha como é que se escrevia crônica e mês. Viu? Como mudou, como alterou. Agora, no século XXI, nós não escrevemos crônica e mês assim. Houve uma evolução, né? A língua é dinâmica, ela vai mudando. E aí nós temos uma variação geográfica, um diálogo do gaúcho e o mineiro. Cada região do país aprende a norma padrão, aprende a gramática, mas eles têm uma forma diferenciada no falar, que pode ter várias explicações. Da cultura, do modo específico que eles resolveram se comunicar. Bom, espero que você tenha entendido sobre o que representa a variação linguística, né? E sobre o preconceito linguístico, a discriminação linguística que existe e que devemos evitá-la. Devemos respeitar as diferenças, porque por trás dessa diferença há todo um contexto, toda uma explicação, ou por não ter tido oportunidade de estudar, ou porque a pessoa escolheu falar dessa forma. Tem pessoas que falam de uma forma por opção, porque querem às vezes ser engraçado, porque gostam de falar. Então, o falar também, além do aprender, tem o particular, o subjetivo. Eu escolho as palavras que eu quero falar entre amigos, na minha casa, na internet, mas eu sei, eu tenho consciência da padrão, da regra gramatical, tá? Boa pesquisa. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no WhatsApp, pode ir lá na plataforma do Google Classroom, que eu dou o retorno.